Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz a todos. Texto base de hoje, texto de Lucas, capítulo 2, versículos 21 a 40. Nos remete também para o texto que acabamos de ler no Antigo Testamento, que está registrado lá em Êxodo, capítulo 13. E nos abre a oportunidade de falarmos sobre um assunto muito interessante que muitas vezes causa confusão e dúvida. O tema para a nossa mensagem é: diante de Jesus a humanidade se divide, ou a favor, ou contra. Que Deus abençoe essa meditação. Pode ser. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Deus é o Deus da aliança. Deus, Ele sempre vem até o homem e Ele faz alianças que Ele cumpre, porque Ele é o Deus da verdade, Ele é o Deus imutável. E são várias as alianças que Ele faz com a humanidade e com cada um de nós em particular, através da Sua palavra. Mas eu gostaria de falar de 3 alianças universais, especiais, significativas. A primeira, lá no Jardim do Éden. Quando Deus cria o ser humano, Ele criou o ser humano para ser perfeito, para viver para sempre, usufruindo de todas as benesses, de tudo aquilo que Ele criara. O homem era a coroa da criação. Criado para viver sempre em felicidade, em perfeição, em harmonia com a natureza, em harmonia com o Criador. Criado à imagem e semelhança de Deus, porque recebeu o sopro divino, diferente dos animais, onde Deus apenas disse: haja e apareceram. O ser humano, ele tem algo de Deus, a alma, a imagem de Deus. E essa imagem e semelhança foi manchada pelo pecado, porque Deus havia feito a sua aliança incorreta. Dia que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão escolher o caminho da morte. Vocês não vão querer mais ficar comigo, Deus da vida. Vocês vão querer ser deuses dos seus próprios caminhos, das suas próprias decisões. E assim o homem quebra a aliança. E Deus simplesmente poderia, naquele momento, ter condenado Adão e Eva ao inferno e acabou. Mas ele morreu. Mas movido pelo seu amor, pelo seu sentimento inexprimível, a gente não tem como explicar, inexplicável esse amor de Deus. Ele resolve dar mais uma oportunidade, porque o ser humano é muito caro. Como eu falei, é um sopro divino que está no Senhor. E Deus, a partir dali, promete que um dia haveria de mandar alguém para morrer no lugar do Senhor, para cumprir aquela regra: no dia que pecares morrerás. Mas sem pecado, esse alguém morreria para cumprir a lei no lugar do ser humano. Em todo o Antigo Testamento, o ser humano vive nessa promessa. E sempre houve pessoas, desde Adão e Eva, foram fiéis, mas a maioria sempre se desviou de Deus. E Adão e Eva colheram o fruto do pecado, a vergonha, a mentira, a inveja, o ódio, e nos próprios filhos o assassinato. Vemos que a partir dali, sempre as 2 linhas estão presentes e seguem a palavra de Deus e diz que não seguem. De repente Deus tem que chamar Noé e dizer: Noé, eu vou destruir todas as pessoas e começar tudo de novo da tua linhagem, porque só tu e a tua família ficaram fiéis a mim. E Deus assim faz. E logo depois do dilúvio, mais ou menos 300 anos depois, Deus tem que chamar Abraão da casa dos seus pais, porque o seu pai e o seu avô já eram idólatras, já tinham ídolos do lar na casa deles. E ele diz para Abraão, que é um homem fiel, temente a Deus, embora seus pais não fossem, diz: a você eu vou dar uma terra, eu vou dar filhos, e eu quero fazer uma aliança com você. Já que você é fiel a mim, todas aquelas pessoas que seguirem essa mesma fé que você
que permanecerem nesse mesmo procedimento de fidelidade, que quiserem fazer parte da minha aliança, devem ao 8º dia, ou seja, nasceu 8 dias depois, serem circuncidados. Deve ser derramado o sangue dessa criança, que é um sangue que se manifesta a vida, mostrando que essa vida agora é minha. No momento da circuncisão, o Espírito Santo entra e faz daquela pessoa alguém da minha aliança, alguém da minha família. E lá no texto da circuncisão, que está em Gênesis, capítulo 17, 10, fica esclarecido uma coisa que às vezes a gente não entende. A gente acha que é só Deus escolher Abraão, só quem vai ser filho dele. Mas ali Deus diz que a circuncisão será uma aliança perene e eterna para todos aqueles que fizerem, naturais e estrangeiros. O que Deus está fazendo? Chamando a todas as pessoas para fazerem parte dessa fé de Abraão, o único Deus verdadeiro, que iniciava na circuncisão. A partir desse momento, o Espírito Santo plantava fé no coração da criança. E depois, Deus estabelece regras, porque as pessoas continuam pecando. E todas as vezes que há o pecado e há o arrependimento, Deus quer que isso se torne público, manifesto. E então, lá em Êxodo, ele pede que o sacerdote faça um sacrifício, pela manhã, 6 horas da manhã, e um sacrifício à tarde, pelas 6 horas da tarde, de um cordeiro pelo pecado das pessoas, derramando o sangue desse cordeiro, mostrando que um dia viria o cordeiro de Deus que derramaria esse sangue. E ali estava então agora feita a segunda aliança, que iniciava a circuncisão e que passava pelos sacrifícios dos animais, dos cordeiros, apontando para a vida do Cordeiro Jesus. São as duas primeiras alianças. A terceira é o Jesus quem vai fazer. Entretanto, no texto de hoje nós vemos José e Maria, Lucas 2, 21 a 40, cumprindo a aliança na qual eles faziam parte, a segunda aliança. Ao 8º dia, depois do nascimento de Jesus, eles circuncidam o menino. Essa circuncisão geralmente era feita em casa pelo próprio pai, na presença dos parentes que serviam de testemunhas. Passado o tempo da quarentena, interessante esse termo, todos nós conhecemos. Ele não é um termo do mundo, é um termo bíblico. Lá em Levítico, capítulo 12, versículos 6 e 8, Deus diz assim: depois da circuncisão, passando 32 dias, no 33º, quando passou-se o tempo da purificação da mulher, o sangramento da mulher, o período mais delicado quando a mulher tem filho, eu quero que o pai e a mãe levem o menino até o templo e então apresentem esse menino diante do Senhor, dizendo o seguinte: Deus, esse filho é teu, eu deveria sacrificá-lo a ti, porque poupaste esse filho. No dia em que fomos libertos da escravidão do Egito, aonde todos os filhos primogênitos dos egípcios foram mortos, os nossos filhos, do povo da aliança, não foram mortos, porque havia o sangue do cordeiro no umbral, e ali eles foram poupados, porque foram trocados pelo cordeiro. E Deus disse: para que nunca esqueçam dessa minha aliança, toda vez que nascer um filho homem, eu quero que 40 dias depois tragam esse filho e ofereçam a mim, ele é meu. Agora, como vocês querem que esse filho continue a vida, tragam no lugar dele o sacrifício de um cordeiro, ou se for um casal pobre, acabou de ser lido aqui pelo Júnior, um casal de pombinhas ou rolinhas. Uma rolinha pela purificação da mulher e a outra pelo filho que fora apresentado. E foi isso que os pais de Jesus fizeram 40 dias depois dele nascer.
No 8º dia, circuncisão. No 40º dia, levaram Jesus ao templo, apresentando-o ao sacerdote, dizendo: aqui está o meu filho, e aqui está o casal de colinas no lugar. Cumprir assim a segunda aliança, o ritual da purificação e da apresentação. Queridos irmãos, esse texto ele é maravilhoso porque ele dá a oportunidade de falar sobre esse tema que hoje em dia é muito difundido e muito deturpado por algumas pessoas. Porque quando vem Jesus e ele cumpre a segunda aliança, ele estabelece a terceira. No momento em que Jesus vai ser morto, na sexta-feira santa, um dia antes ele reúne os discípulos. E celebrando a Páscoa do Senhor, ele pega o pão, dá o pão, ele pega o vinho, dá o vinho. E lá em Lucas 22, 20, como no texto de Mateus e Marcos também, ele diz assim: isto é o meu corpo, quando dá o pão. Quando dá o vinho, diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E só ele poderia estabelecer essa nova aliança, pois quando João Batista o vira chegando 33 anos antes, lá em João 1,29 diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo aquilo que se esperava na segunda aliança se concretiza em Jesus. E é por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 7, no capítulo 10, diz: aquela antiga aliança se cumpre em Jesus. E a partir daí, um só sacrifício, o corpo de Cristo, a antiga aliança, deixa de existir para se estabelecer pelo próprio ofertante, que é o sacrifício, Jesus, uma nova aliança. Por isso não temos mais aliança de sangue. Nós não somos mais circuncidados ao 8º dia. E nós não oferecemos mais os animais em sacrifício durante a nossa vida toda, porque nós estamos agora diante da mesa voltada, recebendo, junto com o pão, o corpo de Cristo, junto com o vinho, o sangue de Cristo, que se sacrificou uma vez por todas. E esse sacrifício é válido até o dia que entrarmos na eternidade, pois até lá, em memória do que ele fez, recebendo o significado, recebendo o que ele conquistou para nós, que é o perdão dos pecados, nós participamos da mesa do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a circuncisão deixou de existir e Jesus estabelece o batismo. Lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 11 a 12, o apóstolo Paulo diz: hoje em dia nós não somos mais circuncidados na carne, porque agora somos batizados em Cristo. E assim como o Espírito Santo colocava fé no coração daquelas criancinhas que não entendiam absolutamente nada, que não sabiam o que estava acontecendo e que choravam muito, porque era um momento de dor, no dia da circuncisão, aos 8 dias, o Espírito Santo coloca a fé no coração das criancinhas que são trazidas para o batismo. É o Espírito Santo que age no batismo, não é o ser humano. Assim como era na circuncisão. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, está dizendo: batismo é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Portanto, as crianças lá da antiga aliança não eram nem menos inteligentes, nem mais inteligentes que as de hoje. O Espírito Santo é o mesmo, que também não perdeu o seu poder. Se ele tinha o poder de, aos 8 dias na circuncisão, plantar a fé na criança, ele também tem o poder de plantar a fé na criança no momento do batismo. É por isso que hoje em dia, ao invés de circuncidar, nós batizamos. Ao invés de oferecer os sacrifícios dos animais, nós recebemos o sacrifício de Cristo na Santa Ceia. Isso precisa ficar bem esclarecido para que todos entendam.
Mas pastor, então por que apresentação? Pois é, não existe nenhum relato do Novo Testamento de apresentação, a não ser esse de Jesus. Não era o costume que depois os discípulos continuaram fazendo. Não existe nenhum mandamento e nunca mais foi feito. Porque todos concordaram que a partir dali foi estabelecida uma nova aliança. Como diz o autor de Hebreus, capítulo 7, versículo 10. Acontece que, bem depois da reforma, quando surgem os entusiastas, que são aqueles que não querem aceitar a Bíblia como ela é, a palavra de Deus como ela é, mas querem colocar o seu entusiasmo, a sua emoção, a sua sabedoria acima de Deus e querem entender Deus. E toda vez que alguém quer entender Deus, ele quer manipular Deus. Ele quer ser igual a Deus. Lutero, ele é sensacional em algumas expressões. O que aconteceu no Jardim do Éden? Quando o homem comeu aquela fruta, ele queria ser igual a Deus. E Lutero diz assim: para algumas pessoas hoje em dia, aquela fruta ainda está no estômago, igual primeiros eu marcou. Quer dizer, continuam querendo ser igual a Deus, os entusiastas da época dele é isso. Então, em determinado momento, alguém, um entusiasta, disse: não, nós temos que batizar só pessoas que entendam o que está acontecendo. Então, de 8, 12, nós ainda temos que estabelecer uma idade de entendimento. Tá? E na nossa igreja vai ser assim. E, bom, mas as criancinhas, a gente tem que fazer alguma coisa, senão a gente vai cair naquele texto que Jesus diz: ai daqueles que apartarem as criancinhas de mim, melhor amarrar uma pedra de moinho e jogar eles no fundo do mar, porque isso que é um escândalo para Deus, é não trazer as criancinhas, afastá-las de Deus. Então, para não cair nessa regra, deram um jeito: não, vamos fazer o seguinte, a gente pega aquela apresentação lá da segunda aliança do Antigo Testamento e apresenta. E diz: mas Jesus foi apresentado. Só que é um ritual completo, você não pode fazer pela metade. Então tinha que ser circuncidado ao 8º dia, e no dia da apresentação tinha que trazer a troca. Era uma troca que se faz, o bombinho. Não se faz. Então querem fazer uma coisa pela metade para tentar agradar as pessoas. Mas isso não é bíblico. Não tem mandamento bíblico. Isso é coisa de quem quer se colocar no lugar de Deus. Só que virou tradição em algumas igrejas, onde vale muito mais o denominacionismo, ou seja, o que a igreja faz, do que a palavra de Deus manda. E as pessoas não querem mais batizar as crianças. Não, eu apresentei. Cadê o pombinho? Cadê o cordeiro? Cadê a circuncisão? Não, isso é sacrifício, isso não posso perder. E o sacrifício de Jesus por ti não vale nada? Ou faz uma coisa correta, como a Bíblia manda, ou você vai ter que estar sempre se justificando. E Paulo fica muito irritado com isso. Lá os Gálatas e Efésios, ele diz: escuta, vocês aprenderam a verdade. Vocês aprenderam que o sacrifício de Cristo é único, é total, é completo. Ele gritou: está consumado, acabou. Vocês novamente estão se prendendo a leis, regras do Antigo Testamento. Vocês estão caindo da graça. Jesus não precisa de muletas. Ou é ele, ou é nada. No Apocalipse, Deus diz: ou você é quente, ou você é frio. Aqueles que são mornos é bonito também. Aqueles que querem fazer de tudo para agradar a todos. O texto de hoje mostra exatamente isso. As pessoas estão divididas diante de Deus. Ou são a favor, ou são contra. E quando Simeão pega o menino Jesus e canta, que maravilhoso cante. É a primeira vez no Novo Testamento que a salvação se mostra explícita para todas as nações. Ele diz: aqui está o Salvador de todos os povos. E o texto diz que o Espírito Santo foi quem disse para o Simeão: olha, vai lá, que é hoje o dia da promessa. Não havia outra maneira de Simeão saber que aquele era o menino Jesus, a não ser pela revelação do Espírito Santo. E é pela revelação do Espírito Santo que ele diz: esse menino está destinado à glória de muitos e à ruína de tantos outros. Através do sofrimento, através da tribulação, é que muitas
pessoas serão salvas. Sabe, Jesus escolheu para nascer numa estrebaria. Foi lido aqui na devoção inicial, não no palácio. Quando a gente pensa em estrebaria, geralmente a gente pensa naquelas ovelhinhas bem bonitinhas, branquinhas, cheirosas, né? Não era assim. Também tinha ovelha, também tinha cabrito, também tinha porco. Sabe? Jesus, o Senhor do Universo, Ele teve que descer ao nosso chiqueiro, o chiqueiro dos nossos pecados, para poder entender tudo aquilo que nós fazemos contra o Pai, contra a santidade. Ele teve que passar por todas as dificuldades, por perseguição, por zombaria, por sofrimento, para poder estar lá no fundo do poço. E quando eu, você ou qualquer um está no fundo do poço, lá enrolado na lama do pecado, ou da solidão, ou do desprezo, ou da enfermidade, quanto mais baixo nós estamos, mais perto de Jesus nós estamos, porque estamos sem rumo nenhum. Nós não temos o que negociar, nós não temos como querer entender Deus, nós apenas o aceitamos pela fé e dizemos: Senhor, me ajuda. A única coisa boa de estar no fundo do poço é que a gente tem que olhar para cima. E a gente tem que aceitar a mão que vem de cima, que é a dele, para nos erguer e levantar. E isso Ele faz com amor, com carinho. Queridos irmãos, o sol nasce para todos, mas muitas pessoas se escondem dos brilhos do sol. Jesus veio para salvar a todos, mas muitas pessoas ainda se escondem em cavernas. A caverna do seu orgulho, da sua arrogância, da sua vaidade, querem entender Deus. Jesus nunca pediu para eu entender como Ele transformou água em vinho. Aliás, os entusiastas de hoje, eles gostariam que eu transformasse aquele vinho em água. Jesus nunca pediu para a gente entender como é que Ele curou cegos, leprosos, aleijados. Que se eu entendesse, eu faria também. Ele apenas disse: creia em mim. E é por isso que Lutero disse que a razão, quando quer entender Deus, ela se torna prostituta do diabo. A prostituta é alguém que é usada por alguém. É isso que acontece. Quando eu quero entender a Deus, eu estou sendo usado pelo diabo para querer ser Deus. E eu vou fatalmente cometer idolatria. Ou eu estarei me colocando no lugar de Deus, ou estarei colocando alguém no lugar de Deus. Diante de Jesus, a humanidade se divide, ou é a favor ou contra. Existem aquelas pessoas que são radicalmente contra, não aceitam, não acreditam e acabou. Eu prefiro aceitar um, crer no Buda, no Confúcio, num orixá, num santo. Eu vou fazer o meu culto para santo tal, e também faço para Jesus. Aí já não dá, já é morto, né? Mas a gente faz assim. Mas as pessoas têm que se dividir. Todos se dividem diante de Jesus. E na época de Jesus ele foi muito enfático. Os fariseus contra os saduceus, contra os escribas, contra os líderes do povo, os líderes eclesiásticos, porque não conheciam a Bíblia, não, conheciam toda ela. Mas queriam manobrar Deus, queriam entender Deus. E Jesus os chama de hipócritas, ingênuos. João Batista os chama de raça de víboras, porque eles querem manipular Deus. São as suas obras, são as suas leis que valem, e não o amor incondicional de Jesus que vai ao encontro das pessoas. Está no nosso chiqueiro, nos abraça, nos apoia, nos perdoa, nos ama. E Jesus provoca escândalo para eles, ele tem que ser morto. Que eu e que você continuemos provocando escândalo hoje para os falsos fariseus, para os entusiastas modernos. Paulo provocou escândalo na sua época, quando disse que misturar a lei com a graça fazia as pessoas ir para o inferno. Antigo Testamento e Novo Testamento, a segunda aliança com a terceira aliança, a aliança de Jesus. Lutero provocou escândalo quando pregou contra os entusiastas e contra os iconoclastas. Que nós também promovemos escândalo, apontando para Jesus, dizendo: assim ele disse, assim é.
Sabe, eu sei que falar o que Simeão diz, esse menino está destinado à glória, mas é a ruína de muitas pessoas no inferno, num tempo de relativismo, num tempo de politicamente correto, em que as pessoas não querem ouvir falar de conversão. Nas igrejas querem ouvir falar de curas, milagres e glória, ou de leis e regras, faça isso e não faça aquilo, que você conquistou o céu. Você decidiu, aceitou, ganhou. Mas não é assim que a Bíblia diz. Não é assim. E se nós quisermos ser de fato cristãos, nos sigamos o que ele ensinou. Sabe? Jesus continua vivo. Que tenhamos também a certeza que Simeão e Ana tiveram quando pegaram Jesus no colo de serva. Que bom assim. Poxa, ele está no meu colo. Me despedes em paz, porque agora eu tenho perdão e salvação. Não tem mais nada para fazer. Não tem uma camisa de força que me prende a algumas leis e regras. Ele me libertou de tudo. Quando você pergunta para um entusiasta moderno, para um fariseu moderno, se ele morrer agora, se ele tem certeza que vai para o céu, ele balança. Sempre falta alguma coisa a ser feita. Talvez ainda na igreja ele não possa sentar na cadeira, mas sentar no banco lá atrás. E está provocando a opção. Esse é o problema de quem se prende a regras e leis e ainda não foi libertado totalmente pelo amor de Jesus. Sabe, Maria se alegrou muito com a notícia de Jesus, mas Simeão disse que a sua alma seria traspassada no momento da morte. O mesmo menino da estrebaria de Belém que lhe deu muita alegria é o Senhor da cruz de Jerusalém, que a fez chorar muito. Querido irmão, querida irmã, o que você vê no Natal? O seu único e suficiente Senhor e Salvador, mediador? Ou apenas uma festa a mais, um ritual a mais? Você também tem os olhos da fé fixos em Jesus, o menino de Belém, o Salvador de Jerusalém. Que você reconheça nele o seu Senhor e o seu Salvador. Que você reconheça que o batismo é o meio da graça, da nova aliança, que o Espírito Santo planta a fé no seu coração, que vai ser desenvolvida toda vez que você lê ou escuta a palavra de Deus. Que você tenha certeza que seus pecados são totalmente perdoados no momento da absolvição, no momento em que você está recebendo junto com o pão, o corpo de Cristo, junto com o vinho, o sangue de Cristo. É assim que a Bíblia diz. É assim que a Bíblia ensina. De que lado você está? É cristão ou faz parte do resto? Que todos nós possamos, como Simeão, dizer: Senhor, sabe, Jesus mora e vive em mim, agora eu o conheço, não me importam esses campos, estão na cabeça e na mente dos outros. O que importa é o que tu pensas, o que tu ordenas. E eu sei que eu sou salvo pela fé quando eu faço parte da tua igreja. Agora tu podes me despedir em paz. Que venha o novo ano, que venha a nova vida, porque eu estou nos braços de Jesus. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guarde corações e mentes, até o grande dia chegar. Amém.